Nosso texto inicial está em Josué 1, de 1 a 7. E é quando Deus chama Josué para que ele introduza o povo de Israel à terra prometida. Deus tinha tirado esse povo por meio de Moisés. Porém, o Senhor disse a Moisés: você vai ficar aqui no monte, está lá em Deuteronômio 31. Aquela é a terra que esse povo vai habitar, mas você não vai entrar nela. Você vai se juntar aos seus pais e não vai poder habitar nela. Na verdade, Moisés tinha cumprido a missão dele. Deus tem projetos específicos para cada um de nós. Não se esqueça disso. Nós não fomos convidados para vir à igreja para assistir culto e assistir. Olha o que eu estou colocando, assistir. Que às vezes essa é a nossa expressão. Na verdade, nós nos reunimos coletivamente para prestar culto. Mas às vezes eu vou assistir o culto. Nós prestamos culto domingo, na quarta, e fazemos os nossos cultos familiares. Então Deus tem projeto específico para cada um de nós. O projeto com Moisés estava cumprido. Agora ele chega para Josué e diz: você vai introduzir esse povo. Era uma missão para Josué. Imagina Josué pensando em substituir Moisés. Mas o Senhor disse a ele: olha, seja forte e muito corajoso. E faça tudo segundo a lei que o meu servo Moisés deixou para você. Um aspecto interessante da nossa vida diante de Deus é, além de ser forte e corajoso no Senhor, é bom destacar isso, nós temos que fazer tudo conforme a lei de Deus. E Josué vai e introduz o povo na terra prometida. Gênesis 45, de 4 a 7, mostra um outro que teve um chamado específico, José. Olha o que os irmãos fizeram com ele, os filhos de Jacó, os irmãos de José, quando entenderam o que era dobrar-se diante do feixe dele, quiseram matá-lo, dar fim a ele, para que essa profecia não se cumprisse. Deus pegou aquilo que era mal e transformou em bênção. Não foi para José, não. Foi para a preservação do povo de Israel, para a família de Jacó. Porque a fome assolou a terra. José, depois de sofrer no Egito, ele se reergueu, passou a ser o segundo no Egito, interpretou o sonho de Faraó, fez os silos, armazenou comida. Com aquela fome de 7 anos, ele manda buscar Jacó, e vieram 70, e esses 70 foram aqueles que Moisés carregou depois de 400 anos. Então Deus utilizou José, claro, no meio de lutas e sofrimentos, mas deu a ele vitória para que ele preservasse a herança de Jacó em vida. Esse é o texto de 45, de 4 a 7. Então José teve um propósito específico. Quem é que vai compreender? Ele sofreu durante anos. Quem ia entender qual era o projeto de Deus no meio de José, lá na família dele, e ir lá parar no Egito para sofrer, ser tentado, parar numa prisão e de repente ser o primeiro após Faraó. Chamado de José. Depois veio o chamado de Moisés. Quando o povo já estava lá sofrendo bastante, Moisés, todos sabem a história, foi criado lá pela filha do Faraó, instruído nas leis do Egito. Em determinado tempo ele vê um judeu sendo maltratado, ele mata um egípcio, foge, e o Senhor vai buscar ele, depois de passado 40 anos, vai buscar ele para um projeto que era tirar o povo do Egito. Porque já o antigo faraó tinha morrido e o novo agora estava castigando muito o povo. Moisés, quando é chamado, ele diz: mas Senhor, olha, o Senhor me chamou, mas o que é que eu vou dizer lá para Faraó? Eu vou dizer que quem está mandando tirar esse povo do Egito? Os egípcios, os romanos, os gregos, eles tinham todos os deuses com imagens. Então, a pergunta implícita de Moisés é essa: que Deus é esse que eu vou dizer a Faraó que existe?
Ele não tem figura, ele não tem imagem alguma. E nós sabemos que os egípcios eram cheios de imagens e de esculturas. O Senhor diz a ele, 3,14, diga a ele que eu sou, me enviou a vós outros. E ele vai. Mas antes dele ir, ele arranja mais outra explicação para dar ao Senhor. Senhor, olha, eu sou pesado de língua, eu não sei falar. Eu não vou dizer pesado não, porque tem um monte de interpretação para isso. Ele devia ter alguma dificuldade de se expressar. Eu sou pesado de língua, eu não posso fazer isso não. O Senhor disse, não, vai. Ele disse, manda outro ir. Ele disse, tudo bem, você vai e Arão vai ser sua boca. Mas eu quero que você vá. Moisés foi, tirou o povo do Egito. Chamado de Jeremias. O Senhor vai lá, Jeremias disse, olha, você vai falar ao povo de Israel. Ele, eu não, eu sou um menino. O Senhor diz a ele, não diga sou um menino, porque aquilo que eu disser você vai falar, porque eu serei contigo. Depois foi chamado de Salomão. Salomão, Davi disse, olha, eu estou indo e você vai ser o rei, e eu quero que você assuma o reinado com problemas, os filhos se insurgindo, comandante de exército, o reino se dividindo, e ele chama Salomão. Salomão, compreendendo aquele momento, já mostrava em si que tinha sabedoria, ele diz ao Senhor, eu quero sabedoria e conhecimento. Ele ia reinar sobre uma nação, e ele entendeu que naquele momento crucial, onde o exército estava dividido, os irmãos, os filhos de Davi com problema, querendo cada um usurpar o trono, ele pede sabedoria e conhecimento. E Deus deu a ele, pois você pediu sabedoria e conhecimento, eu vou lhe dar. E além disso, eu vou lhe dar riqueza. E vou lhe dar um reino que não terá outro semelhante em Israel. Por que eu coloquei isso? Essas foram missões específicas que Deus chamou esses homens. Tiveram muitos outros. Mas Deus tem um chamado específico para cada um de nós. E um dos chamados que ele coloca em Filipenses 2,15, ele diz o seguinte, olha, vocês serão luzes no meio de uma geração corrupta e perversa, onde vocês vão resplandecer como luzeiros neste mundo. Jesus, quando apareceu, ele disse, eu sou a luz do mundo. E ele, quando já tinha ido, Paulo, escrevendo aos Filipenses pelo Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, disse, vocês serão luzes no mundo. Vocês vão resplandecer. Vocês vão brilhar no meio de uma geração corrupta e perversa. Essa é a proposta de Deus para nós. Falamos desses homens que foram chamados para missões específicas para chegar em 2 empreendimentos que todos eles tiveram, esses homens que nós falamos. Nós vamos falar de família. O texto que está lá em Efésios 25 a 29, esse nós vamos ler um pouco. Efésios 25 a 29. 5, de 25 a 29. Por que nós vamos falar desse tema como o primeiro? Querido, se tem alguma coisa que desestabiliza ou afeta a todos nós, é quando nós estamos com um problema na família. Todos sabem disso. E essa é uma área onde nós temos, principalmente os cristãos, têm sido profundamente atacados. Nós vamos falar aqui só do aspecto que compete a nós, como homens. 25 a 29. Diz o seguinte: marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela,
para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Se nós fôssemos polemizar, a gente ia abrir a questão da submissão e do amor do homem. Não é esse o caso. O propósito é aquilo que Deus estabeleceu por nós. Esta semana eu estive assistindo o filme do meu casamento. Por que eu estive assistindo? Porque como foram 25 anos atrás, ele era em fita. Então nós salvamos agora, em DVD, um bocado de coisa, e fiquei assistindo esse filme. E eu creio que Deus teve propósito em ter assistido. E eu fiquei olhando a minha expressão e a da minha esposa. Como eu estava recebendo com um carinho e uma ternura que hoje eu preciso reencontrar. Ela existe? Existe. Como lá no dia do ato? Não. E este é o nosso problema. Às vezes nós nos cansamos nessa missão, não deixamos de amar. Mas nós precisamos estar trazendo à memória aquilo que nos possa dar esperança para que, dentro da Igreja de Cristo, não se busque a solução que o mundo oferece. Incompatibilidade de gênio e eu vou separar. E eu estive olhando, depois fiquei refletindo, pensando. Eu disse, eu preciso voltar a ter aquela expressão. Aí você diz, você trata mal a sua esposa? Não, mas naquele momento aquela expressão era profunda. Era de quem estava recebendo uma princesa. Eu estou falando isso porque é assim que nós recebemos as nossas esposas. E nós precisamos amar ao ponto de fazer como Cristo fez. Morreu pela igreja para purificar e torná-la santa. Nós precisamos amar a nossa esposa de tal forma que elas se sintam bem conosco, não importa se tem 25 anos, 30 anos, 40 anos ou 50 anos. Nós precisamos rever o que é que está acontecendo neste meio do caminho para que a gente possa voltar àquela atitude anterior. Sabe o quê? Voltar ao primeiro amor. Nós cantamos isso dentro da igreja, né? Mas cantamos em relação ao primeiro momento da conversão da gente. Eu me lembro quando me converti, eu não gosto de dar exemplo não, mas eu falo da minha vida. Eu disse, onde o Senhor me mandar, eu vou. E eu vim de uma igreja presbiteriana, né? Então eu estou cumprindo até agora. Brincadeira. Mas vocês veem que é necessário que a gente comece a refletir sobre algumas coisas e tirar, sabe o quê? Os impedimentos. Muralha de Jericó era um obstáculo? Às vezes, as muralhas existem entre nós e a esposa e elas precisam ser transpostas, elas precisam ser derrubadas. E sabe como? Às vezes com a perseverança maior do que aquele povo. Eles levaram dias tocando. Nós vamos levar anos orando e buscando a graça de Deus para transpor todos os obstáculos para que a gente possa ter a bênção da primeira sociedade e instituição que Deus criou. Não foi isso que ele fez no Éden? Primeira instituição que Deus criou. O casamento. Sem os filhos. Só Adão e Eva. Então nós precisamos sair daqui com um propósito de rever a nossa atitude em relação à esposa. Não vou entrar no mérito da esposa. Mas só lhe digo uma coisa.
Se você tocar a trombeta diante do Senhor, as muralhas vão cair. Toque trombeta diante do Senhor. Para que as muralhas caiam. E você possa ter acesso livre. Foi o que Cristo fez. Ele se imolou para que o véu do santuário fosse rasgado. Sabe para quê? Para que nós tivéssemos acesso a Deus. Ele fez muito mais do que a gente pode fazer tomando essa atitude. Pensem sobre isso. Depois, Efésios 6:4 diz o seguinte: Pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu tenho 4 filhos. Dão problema? Dão. Sabe qual é o problema deles? Eles não têm o discernimento que nós hoje, com uma certa faixa de idade, temos. Nós temos que ter uma paciência de Jó. Não é na expressão, não, é de Jó. Sabe o que Jó fazia? Sacrificava se porventura os filhos deles houvessem pecado. Ele intercedia pelos seus filhos diariamente. Orando, conversando, converse com os filhos. Qual foi a última vez que você abraçou seu filho ou sua filha e disse que ama ele? Eu fiz isso a semana passada com meu filho. Ele é maior do que eu. Aí fui dar um beijo dele, ele tirou, ele deixou eu dar, mas ele ficou meio assim. É coisa dele, mas eles gostam aquilo é uma alegria, uma felicidade para eles. Faça isso. Se os filhos quiserem se afastar, vá buscar. Vá atrás. Sabe por quê? Quando eles estão lá, que olha, lembra do filho pródigo? Ó, meu pai, me dá a minha grana aí, porque esse negócio aqui não tá bom não, eu vou me embora. Quando se viu sozinho e perdido, foi o que ele disse: na casa dos meus pais, até os empregados são bem tratados. Eles lembram da gente. E o que eles mais querem é que a gente toque neles e diga a eles que o ama. Faça isso. Faça. Não sei como fazer. Sabe o que a gente faz quando não sabe? Começa. Não sabe não, o problema é dar o primeiro passo. Às vezes os muros são tão altos e parecem intransponíveis, mas não são. O Senhor é aquele que derruba todas as barreiras. Todas. Tenho 4 filhos casados. Não quero me dar como exemplo não, mas até hoje tem filha que liga para mim para me consultar sobre isso e sobre aquilo. É porque nós devemos criar vínculo com os nossos filhos. Não precisa impor nada não. Deixe que eles venham a você. Sabe por que eles vêm? É porque você não fica dizendo, você está acontecendo isso porque você errou. Faça não. Ele errou, abrace ele. Diga, meu filho, olhe, mostre a palavra de Deus. Mostre a consequência do erro. Se puder, chore com ele, ore com ele. Às vezes os filhos não vêm aos pais, sabe por quê? Porque os pais já chamou tanta atenção, eles erram e depois a gente aponta. E eles não querem que a gente aponte, porque o sentimento de culpa já está interiorizado nele, ele sabe disso. Ele queria que a gente acolhesse. Talvez seja a hora de a gente começar a pensar sobre isso. Acolher os nossos filhos, não importa a circunstância. E ter aquela palavra que nós temos quando é o filho do outro. Por que a gente aconselha o filho do outro? E o nosso a gente reclama. Precisamos aconselhar o nosso filho. Abraçar. Ele precisa se sentir amado e querido e desejado pelo seu pai. E como a esposa também.
Só para a gente concluir, o seu trabalho. Deus lhe colocou num trabalho. O trabalho está terrível. Ore. Preciso de resultados. Ore. O cara me cobra coisas que eu não devo dar. Ore. Foi o que Salomão pediu? Por favor, pode falar. Salomão pediu. Tem hora que a gente não sabe o que vai fazer. Diante de um imperativo de ou você faz ou eu lhe demito. Tive um colega adventista que não queria trabalhar no sábado. O superintendente, você não quer não? Transferiu ele lá para o Tecarmo, lá em Aracaju. Ele foi, depois voltou. Conheço um outro que o chefe do setor administrativo disse: você vai na justiça e dá um depoimento como preposto da empresa dizendo isso, isso e isso. Sabe o que ele disse? Não posso dizer isso. Você pode perder seu cargo. Eu perco meu cargo. Ele não disse e não perdeu o cargo. Nem sempre tem que ser assim. Mas a vitória que Deus garantiu a Josué foi o que ele fizesse segundo o quê? A lei de Deus. E esse, muitas vezes, é o grande teste e a grande prova que nós temos diante do Senhor. É andar no meio de uma geração corrupta e perversa, caminhando com a lei de Deus. Sabe qual é a garantia? Deus nos dará a vitória. Deus nos dará a vitória. Lembro que uma vez lá, em alguns casos, o chefe chegou a dizer: você vai ser demitido. Vai ser demitido. E tinha cristãos lá e disse o seguinte: eu vou lhe demitir e quero ver o que é que o seu Deus vai fazer. Sabe o que aconteceu? Esse que disse que ia demitir, saiu e foi descoberto roubando. E ele não demitiu o cristão. Não tem meio termo. Agora, essas ações são feitas com sabedoria e entendimento. Sabe por quê? Porque elas exigem que você seja forte e corajoso. Mas não corra. Pare, reflita, pense, ore. Diga: Senhor, o que é que eu devo fazer? E eu não quero fazer nada diferente da sua lei. E Deus vai lhe mostrar qual é a solução que você vai ter. Para a gente concluir, nós vamos para um texto conhecido de todos. Ezequiel 37. Todos conhecem isso. Todos conhecem esse texto. Quem não conhece, vai conhecer agora. Vales de ossos secos. Eu vou ler isso. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou de um vale a um vale. Pelo Espírito do Senhor me deixou no meio do vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos, na superfície do vale estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão viver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batia contra os ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso.
Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus. Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. E o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dize: os nossos ossos se secaram e pereceram a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor, Deus. Eis que abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso e o fiz, diz o Senhor. Uma promessa de Deus para algo que estava morto. Para acaso há impossíveis para Deus? Não, não há impossíveis para Deus. Deus nos deu duas missões específicas: trabalho e família. Quando a gente no trabalho age corretamente, sem pregação, você dá testemunho da sua fé. E em casa, a gente pode fazer culto, a gente pode orar, mas a gente só evangeliza vivendo. E os nossos familiares querem ver Cristo em nós. Isso é possível? É possível. É só a gente fazer o que o profeta Ezequiel fez: profetizar sobre o impossível diante de nós. Vamos orar, queridos? Nós vamos orar a respeito de nossas famílias, dos laços, das reconciliações, de tudo aquilo que precisa ser quebrado para que possa ser restaurado a aliança dentro do casamento. Vamos orar para que Deus restaure a nossa relação com os nossos filhos, dentro do princípio que Deus estabeleceu para nós, os pais. Amar os nossos filhos, não provocar eles a ira, orientá-los. Deuteronômio diz que a palavra de Deus era inculcada pelos pais. E dentro de casa você sabe que proceder é mais importante do que falar. Vamos orar. Soberano Deus e Pai, aqui estamos nós, Senhor, diante da Tua palavra. Tu sabes qual é o problema que está na vida de cada um de nós, cada um dos Teus filhos aqui, e de todos os Teus filhos que estão espalhados. Nós pedimos que em nome de Jesus Tu venha em socorro, dando sabedoria e entendimento, força e coragem para não se acomodar e nem se acovardar diante dos obstáculos e das muralhas que impedem que sejamos felizes no relacionamento familiar e na relação com nossa esposa e filhos. Por isso, ó Deus, nós pedimos nesse instante que possa trazer a bênção da reconciliação, a bênção da sabedoria e entendimento para que possamos expressar o nosso amor para a esposa que precisa saber que é amada e querida. E com os nossos filhos, Deus, dá aquela palavra que temos para o filho do outro, aquela palavra de conforto, de consolo, de incentivo, de motivação. Possamos fazer isso com nossos filhos, possamos abraçá-los, que eles se sintam acolhidos, que o nosso lar, ó Deus, segundo o cântico, seja um lar de bênção. Essa é a nossa oração, o nosso desejo em nome